Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema da live de hoje é como usar o ômega 3 para emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e ex-gordo. E ajudo pessoas a emagrecer quantos quilos quiserem 3 vezes mais rápido. Sem remédio, sem dieta e sem academia, obrigatoriamente. Então, já curta esse vídeo, já siga o nosso canal no YouTube, @emagrecermaisrapido_oficial, e as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, @emagrecermaisrapido_oficial também. Pessoal, nas redes sociais, todo dia tem dicas rápidas para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido, e no nosso canal do YouTube, toda semana tem vídeos completos, que são essas lives, que também vão detalhar os principais assuntos de emagrecimento funcional, para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Então, bora lá. Como usar ômega 3 para emagrecer mais rápido? Será que existe isso mesmo? Será que é uma balela? Será que é só um achismo de que o ômega 3 pode ajudar a gente a emagrecer mais rápido? Então, nós vamos ver alguns estudos científicos do mais alto nível, no padrão primeiro mundo, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia e na nossa família. Para quê? Para conseguir emagrecer mais rápido. Então vamos lá. Olha só o que os estudos científicos trazem para nós acerca do uso do ômega 3 para emagrecer mais rápido. Primeiro, se ele realmente ajuda. A gente vai ver. Segundo, qual que é o mecanismo? Por que ele ajuda? Terceiro, quem que pode usar? Quem que não pode usar? Como que usa? A gente consegue a dose necessária de ômega 3 por dia somente com alimentação ou tem que suplementar? Qual o melhor tipo de ômega 3? Que tem 3 tipos principais. Como é que escolhe? Qual a dose que usa? Quantas vezes no dia? Durante quanto tempo? Isso nós vamos ver agora. Então, bora lá. Olha só o que os estudos científicos trazem para nós sobre o benefício de utilizar o ômega 3 com foco em emagrecimento. Olha só. Esse estudo científico, publicado no periódico Public Library of Science, um estudo científico clássico, mostrou o seguinte, que FO, ou Fish Oil, que é o óleo de peixe, da onde deriva o ômega 3, tá? Aumentou significativamente a taxa metabólica de repouso em 14%, ou seja, aumentou o metabolismo em repouso em 14% das pessoas que usaram o quê? O FO, o ômega 3, Fish Oil, tá? E, além disso, o gasto de energia durante o exercício aumentou em 10%, e a taxa de oxidação da gordura durante o repouso aumentou em 19%. Oxidação de gordura é a queima da gordura. Em repouso, a queima da gordura aumentou em 19% em quem usou ômega 3 e durante o exercício aumentou em 27%. Olha que interessante. E além disso, o consumo do FO, do ômega 3, reduziu os níveis de triglicerídeos, do triglicérides do sangue, em 29%. E olha só que interessante, além disso, teve um aumento de massa magra, de massa muscular, em 4% nas pessoas que utilizaram o ômega 3, segundo esse estudo científico. Olha só. Dando continuidade, dá uma olhada. Esse outro estudo científico, publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging, ele é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. É o mais alto nível de evidência científica que a gente tem, tanto em confiança quanto em validade, tá? Meta-análise de ensaios clínicos randomizados. E mostrou o seguinte, que a utilização do PUFA, no caso é o Polyunsaturated Fat Acids Omega 3, que é o ômega 3, tá? É o termo técnico em inglês do ômega 3, N3-PUFA, ômega 3. Que quando houve a utilização do PUFA, efetivamente houve o quê? Uma redução da circunferência da cintura, ou seja, da gordura visceral da barriga e também dos níveis de triglicerídeos em adultos com sobrepeso e obeso. Agora, dá uma olhada que coisa interessante. O ômega 3, o PUFA, pode não reduzir efetivamente o peso corporal. Eu vou te explicar por que o ômega 3 ele
efetivamente consegue reduzir a circunferência da cintura, ou seja, a gordura visceral abdominal, a gordura da barriga, aquela perigosa, mas ele pode não reduzir efetivamente o peso corporal. Eu vou te mostrar por que isso acontece, e isso aqui é bom, por incrível que pareça. Pegando agora um outro estudo científico que também é uma revisão sistemática, ou seja, o mais alto nível de evidências científicas, publicado pela European Society for Clinical Nutrition and Metabolism em 2021, mostrou o seguinte, que essa revisão sistemática teve como resultado o mesmo que foi apresentado por outras revisões sistemáticas, ou seja, não encontrou um efeito da suplementação de ômega 3 para perda de peso ou do IMC, redução do IMC, índice de massa corporal. No entanto, houve um efeito na redução de gordura abdominal. Dá uma olhada. Então, olha só. Você pode estar se perguntando, Sebastião, como assim? O ômega 3, ele ajuda a reduzir a principal gordura que trava o nosso metabolismo no modo de engorda, que é a gordura visceral, aquela gordura que não fica abaixo da pele, formando o pneuzinho, ela fica abaixo do músculo da barriga, entre as vísceras, entre os órgãos. Essa gordura que produz as adipocinas inflamatórias, que inflamam o nosso corpo. Quando a gente inflama, a gente engorda. E quando a gente engorda, produz mais inflamação, o que faz engordar mais ainda. E é isso que trava o nosso metabolismo no modo de engorda. E que torna tão difícil o emagrecimento sem desinflamar, por exemplo, cientificamente falando. Inclusive, se você quiser ver um vídeo específico sobre como perder barriga do jeito certo, no nosso canal, no YouTube, você procura lá por esse título, Como Perder Barriga do Jeito Certo, que tem um vídeo lá te explicando se lipoaspiração funciona, se enzima funciona, criolipólise funciona, se exercício abdominal funciona para perder barriga, o que funciona de verdade, tudo lá, 100% baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, tá? Mas continuando. Então, os estudos científicos de revisão sistemática com meta-análise, que são o mais alto nível de evidências científicas que a gente tem, mostram que utilizar o ômega 3 reduz a gordura visceral, a gordura da barriga, que é a gordura perigosa, que inflama a gente e faz engordar mais ainda, mas não reduz o peso corporal, não reduz o IMC. Por quê? A gente vai ver agora. O ômega 3, ele aumenta a queima de gordura, mas ele também aumenta a produção de massa muscular. Então você perde gordura, principalmente a da barriga, que a gente mais quer perder, eliminar, porque uma vez que a gente elimina a gordura da barriga, fica fácil eliminar a gordura do corpo inteiro. É ela que trava nosso metabolismo no modo de engorda, a gordura da barriga. Mas, ao mesmo tempo que o ômega 3, ele ajuda a eliminar a gordura, principalmente a gordura da barriga, ele ajuda a produzir massa muscular. Então pode realmente não dar diferença na balança durante as semanas dos estudos científicos, que são por volta aí de 14 semanas na média. Dá uma olhada nisso que eu estou te falando, ó. Os estudos científicos, igual esse da Public Library of Science que a gente viu, mostra que foi demonstrado que a suplementação de FO, Fish Oil, óleo de peixe, ômega 3, durante 6 semanas, numa população adulta jovem, resultou numa diminuição da fat mass, da massa gorda, e um aumento da LM, lean mass, massa magra. Então, diminui FM, massa gorda, fat mass, e aumenta LM, massa magra, lean mass. Por isso que não dá alteração aonde? Por exemplo, no BM, que é a body mass, massa corporal, no peso corporal. Conseguiu entender? Esse estudo científico mostrou isso. E também mostrou o seguinte, que um estudo anterior a esse também relatou um aumento da síntese proteica muscular, ou seja, de formação de músculo, em resposta a 8 semanas da suplementação com EPA e DHA, que são 2 dos principais tipos de ômega 3 que a gente vai ver, tá? Tem 3 tipos principais. Mas suplementar ômega 3 aumentou a síntese de proteína muscular, aumentou a massa muscular. Isso tanto em homens quanto em mulheres idosos, olha só. E
esse outro estudo científico, publicado na Nature Reviews Endocrinology, mostrou o seguinte: por que é tão importante perder barriga? Porque olha só, quando a circunferência de cintura abdominal, ou seja, a circunferência da barriga, que a gente mede com fita métrica, ela está em valores de 95 centímetros para homens ou mais e valores de 80 centímetros em mulheres ou mais, isso foi associado a um aumento de morte por todas as causas. Quando a circunferência da cintura está acima de 95 centímetros em homens ou 80 centímetros em mulheres. Isso é tão importante que esses níveis de circunferência abdominal, ou seja, de barriga, aumentados, aumentam o risco de morte, mesmo entre aquelas pessoas que têm o IMC normal, ou seja, que têm o peso saudável, o IMC de 20 a 24,9. Lembrando, pessoal, o seguinte: o IMC é um cálculo que a gente faz para saber se o nosso peso está dentro da faixa saudável. A gente pega a nossa altura em metros e a gente pega o nosso peso em quilos e divide pela nossa altura em metros e divide pela nossa altura em metros de novo. Por exemplo, quando eu era pré-obeso, eu era bastante gordo, eu cheguei a ser pré-obeso, limite para obesidade. Eu pesava 89 quilos. Então pega lá, 89. Dividido pela minha altura, 1,78 metro. 1,78. Dividido pela minha altura de novo, 1,78. O meu IMC, ele dava 28,1 arredondando. Acima de 29,9 é obesidade. Acima de 24,9 já é sobrepeso, excesso de peso. O meu era 28,1. Então eu não era só gordo, eu era pré-obeso. Eu precisei emagrecer 14 quilos para deixar o meu IMC abaixo de 24,9 e a minha circunferência abdominal abaixo de 95 centímetros em homens. Pegou a visão do tanto que é importante suplementar o ômega 3? Porque esse outro estudo científico que a gente acabou de ver mostrou. Quando suplementa ômega 3, reduz principalmente a gordura da barriga, a gordura visceral. Essa gordura visceral é tão perigosa que pessoas que estão com peso saudável, se tiverem com a barriga aumentada, ela tem o risco de morte aumentado por todas as causas. Viu? Tá aqui, ó. Segundo esse outro estudo científico publicado em 2020, certo? Circunferência da cintura abdominal da barriga foi associada a aumento de morte por todas as causas acima dos valores de 95 centímetros em homens e 80 centímetros em mulheres, mesmo entre aqueles com IMC normal, de 20 a 24,9. Tá vendo? Bora lá então. A gente já entendeu que pode existir esse fator de confusão de que, olha, Sebastião, você mostrou estudos científicos sérios, padrão primeiro mundo, que são revisões sistemáticas com meta-análise, o mais alto nível, que eu uso inclusive para fazer perícias judiciais em saúde, falando como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tá? Então, o ômega 3, quando a gente utiliza ele, seja da alimentação, seja via suplementação, ele reduz a gordura visceral, a gordura da barriga. Mas ele não reduziu peso na balança. Por que isso acontece? Porque o ômega 3, além de reduzir gordura, ele ajuda a aumentar a nossa massa muscular. Então é uma compensação. Na balança não faz efeito, mas nas suas medidas faz, que é o que a gente quer. E outra coisa, pessoal, uma dica. A primeira coisa que a gente observa, o primeiro sinal clínico que a gente está conseguindo destravar o metabolismo da pessoa, do modo de engorda, passando para o modo de emagrecimento, não é quando a pessoa emagrece na balança, é quando a pessoa diminui barriga. Pessoa que está em programa de emagrecimento, por exemplo, aqui com a gente, aqui com a nossa equipe. Quando a barriga dela começa a diminuir, na medição com a fita métrica, a gente sabe que o metabolismo dela já está começando a destravar, mesmo que ela não tenha emagrecido nada na balança ainda. Olha só. Isso tudo baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Continuando então. A importância da gente saber disso, pessoal, é o seguinte. A gente já vai para como que usa o ômega 3, tá? Eu preciso te explicar isso aqui para te dar motivação, ou seja, motivos para a sua ação.
motivos científicos para sua ação de aplicar, por exemplo, o uso do ômega 3, seja via alimentos, seja via suplementos, na sua vida, no seu dia a dia, da sua família, para ajudar vocês a emagrecer. Se eu não te der os motivos, você esquece, deixa de usar, não emagrece e quando emagrece engorda de novo. Aqui não, aqui não. Dá uma olhada numa coisa, pessoal. Olha só. Esse outro estudo científico publicado no BMC Medicine em 2023 mostrou o seguinte, que o tecido de gordura, o tecido adiposo, ele produz e libera adipocinas inflamatórias. Ou seja, aquela gordura da barriga principalmente produz substâncias inflamatórias que contribuem para o desenvolvimento de uma inflamação crônica. Só que, quando há esse estado de inflamação crônica, mesmo ela sendo de baixo grau, o que acontece? Isso está fortemente associado com o excesso de peso, ou seja, com o sobrepeso e até com a obesidade. Isso significa o seguinte, eu estou provando aquilo que eu te falei. Quando a gente inflama, a gente engorda. E quando a gente engorda, a gordura, principalmente da barriga, começa a produzir mais substâncias inflamatórias, as adipocinas inflamatórias, que fazem a gente inflamar mais ainda, que faz engordar mais ainda. E isso vira uma bola de neve. Por isso que a gente sabe que o excesso de peso por acúmulo de gordura, o excesso de gordura, ele se retroalimenta, ele se automantém. Ou seja, trava o metabolismo da pessoa no modo de engorda. Eu também passei por isso, eu te falei. Sou ex-gordo, eu cheguei no limite para a obesidade, tá? E é isso que a gente precisa quebrar. Por que eu estou te falando de inflamação? Porque o ômega 3 tem efeito anti-inflamatório. E eu vou te mostrar qual dose usar para ter esse efeito anti-inflamatório e ajudar a destravar o seu metabolismo do modo de engorda, passando para o modo de emagrecimento. Calma que eu já vou te falar a quantidade de alimento para a gente ter a dose que precisa de ômega 3 e a quantidade de suplemento para ter essa dose. Espere um pouquinho. Vamos lá. Aí, pessoal, uma coisa. Dá uma olhada. Esse outro estudo científico, publicado no periódico Nutrición Hospitalaria da Espanha, em 2022, mostrou que o seguinte, que a utilização de ômega 3 na perda de peso de adultos obesos ou com sobrepeso associado a uma dieta para perda de peso. Então esse estudo ele foi investigar o seguinte, quando usa o ômega 3 em pessoas que já estão fazendo dieta para perda de peso, o que acontece sendo essas pessoas adultos obesos ou com sobrepeso? Então olha o que foi observado. Como resultado, houveram reduções significativas no peso, na cintura, ou seja, na barriga, e no IMC dos dois grupos. Grupo que fez dieta para perda de peso só e grupo que fez dieta para perda de peso junto com ômega 3. Só que a massa e a porcentagem de gordura abdominal diminuíram mais no grupo que fez dieta com ômega 3 do que no grupo controle, que fez só dieta. Isso é muito interessante. Quer dizer o seguinte, olha só. O ômega 3 sozinho, os estudos científicos que a gente viu antes, mostraram, ele é efetivo para ajudar a reduzir a gordura abdominal, a gordura visceral, a perigosa, que inflama, a que trava o nosso metabolismo no modo de engorda. Beleza. Mas, se usado dieta para perda de peso, uma observação, não precisa fazer dieta para perda de peso, tá? Existem outras técnicas, mas nesse estudo científico foi feito. Então, pessoas que fazem dieta para perda de peso e utilizam ômega 3, elas perdem mais gordura ainda do que só a pessoa que fez aquela mesma dieta. Conseguiu entender? Aí está um outro mecanismo do ômega 3. O ômega 3 funciona como um regulador e acelerador metabólico. Então, dá uma olhada nisso aqui. Mas eu vou te dar um outro benefício do ômega 3. Isso aqui é importante para ninguém da sua família se lascar igual aconteceu lá em casa. Por que eu dediquei meu consultório de medicina de família especializado com foco exclusivo em emagrecimento funcional? Por quê? Porque eu sou médico de urgência e emergência. Eu tenho formação em urgência e emergência, sou médico
de departamento de emergência, SAMU, resgate, UTI, pronto-socorro. E o que aconteceu? Por que eu fui fazer a emergência? Fui fazer lá na França, inclusive, porque a minha mãe teve 3 AVCs. E ela morreu muito sequelada antes do que ela poderia. Por complicação do excesso de peso, porque ela engordou, fez um AVC, fez outro, ficou super sequelada e depois morreu antes do que precisaria. Na época eu não era médico, eu fiz medicina por causa dela, fiz medicina de emergência por causa dela e depois fiz medicina de família. E no consultório é onde eu não deixo as pessoas encontrarem comigo, com os meus colegas, lá no departamento de emergência, lá na UTI. Pegou a visão? Porque dá errado, pessoal, se a gente não emagrecer, tá? Não é gordofobia, pelo contrário. Se eu não gostasse de gordo, eu não ia gostar de mim, porque eu era. E além disso, o tanto que a gente abraça as pessoas para ajudar a emagrecer é porque a gente gosta delas. Se engordar não desse problema a ponto de te matar ou de sequelar você ou sua família, eu ia mexer com outra coisa aqui no consultório, fica tranquilo, tá? Mas a gente viu que dá errado. E eu não estou falando de estética, tá? Eu estou falando de função e saúde. Então, bora lá. Dá uma olhada que a utilização do ômega 3, pessoal, ela reduz o risco da gente ter a principal causa de morte, que é o quê? Infarto e problemas cardiovasculares. Olha só. Esse outro estudo científico publicado no periódico Frontiers em 2022, que também é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, o mais alto nível de evidência científica, mostrou que a suplementação de ômega 3 teve efeito positivo na redução de MACE, que são eventos cardiovasculares maiores, por exemplo, trombose, infarto, tá? Além disso, reduziu a morte cardiovascular por problemas no coração e nos vasos de sangue, e o IM, que é o infarto do miocárdio, infarto do coração, tá? E, independentemente do estágio da CHD, que é a Coronary Heart Disease, doença das artérias coronárias, doença dos vasos de sangue do coração, tá? A suplementação de ômega 3 pode prevenir a ocorrência de IM, de infarto do miocárdio, de infarto cardíaco. Ou seja, isso aqui é um benefício muito interessante. O ômega 3, ele ajuda a reduzir a principal causa de morte do mundo, que é infarto cardíaco. E ele ajuda a reduzir a terceira principal causa de morte do mundo, que é o AVC ou derrame cerebral. Dados da Organização Mundial da Saúde, tá? Pegando o acumulado de 2021 até 2023, tá bom? Vou te mostrar. Uma coisa muito importante, pessoal, e você vai me ajudar a sua família e as outras pessoas que estão querendo emagrecer. Aqui nas redes sociais, repara, tem muita gente que fala muita coisa oposta. Um fala uma coisa, o outro fala outra, totalmente diferente. Isso não existe na área da saúde padrão primeiro mundo, que foi o jeito que eu fui treinado na França. Beleza? E é isso que a gente traz aqui para o Brasil. Tanto nas palestras que a gente dá, nas aulas que a gente dá, nos congressos que a gente palestra, nas pós-graduações, nos treinamentos internacionais, tá? Vou te provar, e é isso que eu uso até na justiça, como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é isso aqui, ó. Toda vez que alguém te falar alguma coisa nas redes sociais, eu vou te mostrar agora como é que você vai saber se a pessoa está falando uma coisa que é certa ou errada. Você vai aprender isso agora, de uma vez por todas. Olha que legal. Tudo que eu falar, eu sou obrigado a te provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, tanto tecnicamente quanto judicialmente, tá? Então, existe a pirâmide, pessoal, de evidências científicas. Toda vez que alguém te falar alguma coisa, você vai pedir o seguinte: cadê a referência científica? E existem vários tipos de estudos científicos, olha só. Nessa pirâmide, quanto mais alto for o estudo, mais confiável e mais válido. Então, a gente está usando aqui, ó, o topo da pirâmide. Revisão sistemática com meta-análise. E aí, quando a gente não tem revisão sistemática com meta-análise, RS, a gente usa ensaio clínico randomizado. E daí que vai descendo. Mas olha só que interessante. Opinião de especialista. Olha só, é o que tem de menos válido e menos confiável desde 1995, pessoal.
Então, toda vez que um especialista te der uma opinião e não te mostrar da onde que ele está tirando aquela referência, é uma opinião isolada. É uma evidência científica menos válida e menos confiável de todas, tá certo? Inclusive, sempre que possível, a gente vai pegar as revisões sistemáticas com meta-análise e vai utilizá-las como uma lupa para turbinar a análise dos outros estudos científicos, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque então, para você saber se um profissional, qualquer pessoa, estiver te falando alguma coisa nas redes sociais, e se aquilo está certo ou não para você aplicar na sua vida, para você investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro, pondo aquilo em prática na sua vida, você vai perguntar o seguinte: primeiro, cadê a referência científica? Segundo, é revisão sistemática ou é ensaio clínico randomizado, que são os que a gente usa aqui? Pegou a visão? Você quer duas coisas de estudo científico: revisão sistemática e ensaio clínico randomizado. Beleza? O resto é resto. E a opinião, estou falando como especialista, tá? A opinião de especialista, de maneira isolada, sem ter estudos científicos que a embasem, é o nível menos válido e menos confiável de evidência científica desde 1995. Tanto tecnicamente, ou seja, para cuidar das pessoas, quanto judicialmente, tá? Na justiça. Pegou a visão? Não é na minha opinião. Efeitos especiais. Isso é baseado em evidências científicas, tipo a pirâmide de evidências científicas, tá bom? Bora lá então. Continuando, a gente já viu revisões sistemáticas com meta-análise mostrando que suplementar ômega 3 ajuda a fazer o quê? Reduzir a gordura visceral, a gordura da barriga. Pode não dar alteração na balança, mesmo diminuindo a gordura da barriga. Por quê? Porque o ômega 3 ajuda também a aumentar a massa muscular. Olha que interessante, a gente viu, baseado em evidências científicas, tá? Além disso, o ômega 3, ele ajuda a reduzir as doenças cardiovasculares, principalmente infarto, AVC e trombose, tá? Mas disparado, principalmente infarto. Então, o benefício a gente viu. Vale a pena utilizar o ômega 3 para emagrecer e para ter mais saúde, para ter mais qualidade e quantidade de vida, certo? Aí a gente vai ver se precisa de ômega 3 através de suplemento ou se dá para conseguir via alimentos. A gente já vai ver, tá? Preciso te explicar alguma coisa para você já começar a entender como comprar o ômega 3. Você precisa entender alguns termos bem rapidinho, para você não ser iludido, iludida. Conseguiu entender? Então vem cá. Você precisa entender alguns termos aqui junto comigo. Segundo a base de evidências científicas UpToDate, a atualização de 2024 é uma das bases de evidências científicas mais fortes do mundo e uma das top 5 que eu mais uso para fazer perícias judiciais em saúde, tá? Porque ela é atualizada toda semana. Eu pago ela em dólar, inclusive, para ter acesso. Ela traz para nós o seguinte: as duas principais categorias de ácidos graxos poliinsaturados, lembra aquele PUFAs? Polyunsaturated Fat Acids. Então, existem tipos desses ácidos graxos, dessas gorduras. Os dois principais são o ômega 3 e o ômega 6. Vai vendo, isso aqui é importante. O ômega 3 é o mais famoso, mas tem o ômega 6 também. Vai vendo. E aí, os três principais tipos de ômega 3 são o EPA, ou eicosapentaenoico, o DHA, o docosahexaenoico e o ALA, ou alfa-linolênico. Então, EPA, DHA e ALA são três tipos de ômega 3. E isso aqui é importante na hora que você for comprar, tá? Tem gente que está vendendo óleo de qualquer coisa, mas não é ômega 3. Se não tiver escrito EPA e DHA, Agora dá uma olhada numa coisa. O EPA e o DHA, eles são ômega 3 presentes aonde? Em peixes, em crustáceos, frutos do mar, né? E quando vende óleo de peixe, os principais componentes que deve ter no óleo de peixe são EPA e DHA, para você não ser iludido, tá bom? Iludida. Já o ALA, ele é um ômega 3 presente em quê? Em plantas. E nos óleos dessas plantas, por exemplo, linhaça, nozes. Pegou a visão? Então, isso aqui já é importante para você saber comprar o seu ômega 3. O ômega 3 que a gente quer é principalmente os dois tipos, EPA e DHA. Por quê? Porque eles são muito mais difíceis de conseguir.
na alimentação normal, inclusive aqui no Brasil, tá? Agora, o ALA, a gente já consegue esse outro tipo de ômega 3, a gente já consegue mais fácil nas sementes. Deixa eu te explicar uma coisa interessante aqui também. Para você não ser iludida e iludido. Esse ômega 3 ALA, que a gente consegue nas sementes, na linhaça, castanha, ele pode ser convertido nesse EPA e no DHA. Esses dois aqui são os principais ômega 3, que ajudam a diminuir a gordura da barriga e prevenir infarto. Só que, apesar desse ômega 3, o ALA, que vem das castanhas, das sementes, poder ser convertido em EPA e DHA pelo nosso corpo, essa conversão é muito limitada, é menos de 15%. Então, o EPA e o DHA, ele deve ser consumido diretamente de alimentos ou de suplementos, tá? Sendo a única maneira prática de aumentar esses ácidos graxos, EPA e DHA, no nosso corpo. Por que isso é importante? Porque tem gente que vai falar o seguinte, não, você pode ver isso aí nas redes sociais às vezes. Tem gente que vai te falar, tudo é remédio, tem gente que vai te falar que tudo é suplemento, tem gente que vai te falar que não precisa nem de remédio e de suplemento. Não é assim. A gente sempre vai trabalhar aqui com o que funciona para emagrecer. Lembra? Emagrecimento funcional, 100% baseado em evidências científicas, tudo que eu falar eu sou obrigado a te provar, e evidências científicas no padrão primeiro mundo. Beleza. Aí, a gente sempre vai começar do que é o mais natural, simples e barato, até chegar no mais artificial, complexo e caro, se for necessário. Então funciona o seguinte, gente que fala, não precisa de ômega 3, por quê? O EPA, o DHA, que são os dois principais tipos, para reduzir a gordura, ajudando a emagrecer, e evitar da gente ter infarto, principalmente. O corpo humano consegue produzir isso através daquele outro ômega 3 do ALA, que vem das sementes das castanhas. Eu te mostrei cientificamente, o corpo só consegue transformar o ômega 3 que vem das castanhas e das sementes 15% em EPA e DHA, que são os ômega 3 que reduz gordura e reduz o risco da gente ter um infarto, um AVC, trombose. Beleza? Lembrando, pessoal, eu não sou patrocinado pela indústria de alimentos, pela indústria de suplementos, nem pela indústria de medicamentos, por uma opção minha, tá bom? Para não ter conflito de interesse nisso. E tudo que eu falar eu sou obrigado a te provar. Então vamos lá. Baseado em evidências científicas, claro. Aí, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, para a gente saber quais alimentos têm mais ômega 3, quais suplementos. O seguinte. Essa outra publicação científica do National Institute of Health, do governo dos Estados Unidos, publicação de 2023, mostrou uma coisa interessante. Lembra que existe o ômega 6 e o ômega 3? Pois é. Existem algumas linhas de pesquisa mostrando que há uma proporção de ômega 6 e ômega 3 que pode ter implicação na patogênese, na geração de doenças. Olha que interessante. Como as cardiovasculares, por exemplo, infarto, AVC, trombose e câncer. Então, dependendo da proporção de ômega 6 para ômega 3, tem alguns pesquisadores que estão observando aumento de doença. Infarto, AVC, trombose, câncer. Só que a gente ainda não sabe a proporção ideal. A gente ainda não conseguiu cientificamente bater o martelo. Tem pesquisador, que mostra o seguinte, olha, antigamente a gente consumia ômega 6 e ômega 3 na proporção de 4 ômega 6 para 1 de ômega 3. O ômega 6 ele vem principalmente dos óleos, tá? Mas hoje essa proporção chega a ser 20 ômega 6 para 1 ômega 3. Tá muito desbalanceado. E aí, isso é importante pelo seguinte, olha só. O ômega 6, ele tem uma atividade pró-inflamatória. O ômega 6 é um tipo de ômega de gordura derivada de óleos e ele tem uma atividade pró-inflamatória. Inflamação no corpo, ela não é ruim. Ela é ruim se ela estiver fora da intensidade certa, fora do tempo certo. A inflamação no corpo, ela é como se fosse uma reforma.
Para fazer uma reforma na sua casa, você quer uma reforma intensa e rápida para resolver o problema, não é? Essa resposta inflamatória é boa quando a gente tem, por exemplo, ai, Deus livre e guarde, bateu em algum lugar, quebrou um braço, a gente quer uma resposta inflamatória rápida. O organismo manda células, soldadinhos, para fazer o quê? A reforma do local machucado, certo? Mas uma resposta inflamatória crônica e de baixo grau, ou seja, todo dia, mesmo que seja um pouquinho, é chato. Imagina você reformar sua casa e você vai tomar banho, tem um encanador trocando um registrinho. Aí no outro dia você vai na cozinha, tem um pintor pintando um cantinho da parede. Pensa na inflamação como uma reforma. A gente quer ela intensa e de curta duração, só quando precisa, pontualmente, mas a gente não quer uma inflamação crônica todo dia, mesmo que seja de baixo grau. E o ômega 6, que vem dos óleos, ele é pró-inflamatório e ele vem muito dessa alimentação hoje ultraprocessada. O que é o alimento ultraprocessado? Alimento que vem pronto ou semi-pronto, que a gente desembala ao invés de descascar. Eles são ricos em ômega 6 e o ômega 6 é pró-inflamatório. Só que fica uma inflamação crônica baixinha, de baixo grau. Igual uma reforma na sua casa que nunca termina. Que todo dia tem um companheiro lá pintando, arrumando, te atrapalhando na sua casa. Aí, o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Então, a proporção de ômega 6 para ômega 3, antigamente, era de 4 ômega 6 para 1 ômega 3. Hoje, tem estudos científicos mostrando que as pessoas consomem 20 ômega 6 inflamatórios para 1 ômega 3 anti-inflamatório. Então, essa é mais uma justificativa da gente consumir mais ômega 3, seja via alimentos ou suplementos. Por que eu estou te contando isso? Para se você vir alguma coisa na internet sobre isso, ômega 6 está muito aumentado, é inflamatório, ômega 3 está diminuído, é anti-inflamatório. Estou te explicando o porquê disso, tá? Então, vamos lá. Aí, pessoal, dando sequência aqui. Olha só. Vamos lá para o mecanismo de ação do ômega 3 para a gente entender quais alimentos têm ômega 3, qual quantidade usar e quais suplementos em qual quantidade usar. Dá uma olhada. Esse mesmo estudo científico publicado no European Society of Clinical Nutrition and Metabolism, em 2021, mostrou o seguinte, que o ômega 3 pode funcionar para reduzir os índices de obesidade, ou seja, de excesso de peso, tanto de sobrepeso quanto até de obesidade. Por quê? Porque ele modula o metabolismo lipídico, ou seja, o metabolismo de gordura, regulando as adipocinas. Lembra? As substâncias que o tecido adiposo, o tecido de gordura produz? Então, o ômega 3 regula as adipocinas, aliviando a inflamação do tecido adiposo, que o tecido adiposo produz. Isso aqui já ajuda a começar a destravar o metabolismo do modo de engorda, tá? Porque a gente viu que a inflamação, mesmo se ela for de baixo grau, sendo crônica todo dia um pouquinho, ela está fortemente associada com a obesidade, que é tudo que a gente não quer. A gente não quer inflamar. E além disso, uma outra revisão sistemática encontrou um efeito benéfico nos níveis de leptina. Leptina é um dos top 3 principais hormônios que reduzem o apetite e um dos top reguladores metabólicos. Esse hormônio aqui é leptina. Então, esse estudo mostrou um efeito benéfico nos níveis de leptina em indivíduos até obesos que usaram ômega 3, a ponto de que o ômega 3 pode ajudar a prevenir o ganho de peso, tá? Então, 2 mecanismos principais do ômega 3. Ele ajuda a reduzir inflamação. Se a gente tem inflamação, a gente engorda. E quando a gente engorda, produz mais inflamação, que faz engordar mais ainda. E é esse ciclo vicioso que trava nosso metabolismo no modo de emagrecimento, no modo de engorda, dificultando tanto o emagrecimento. Além disso, um outro problema. Quando a gente consegue, mesmo que na marra, o metabolismo está travado no modo de engorda, e a pessoa fica fazendo um monte de coisas, ela até consegue diminuir um pouco o peso de balança. A maioria das vezes ela está perdendo água e músculo, não é gordura, tá? Mas ela consegue baixar o peso de balança. Depois que ela perde água e músculo, ela começa a perder gordura, quando isso é feito do jeito errado. Quando ela perde gordura, o nível desse hormônio top de regulação metabólica, que é a leptina, diminui.
Leptina diminuída é uma das principais coisas que fazem uma pessoa que está emagrecendo parar de emagrecer. Porque a fome da pessoa aumenta demais quando esse hormônio leptina baixa e o metabolismo da pessoa baixa quando a leptina baixa. Olha só. Essa publicação científica da National Library of Medicine, em 2023, mostrou o seguinte, que a leptina, quando diminui, ela faz o nosso SNC, o nosso sistema nervoso central, o cérebro, por exemplo. O que ele faz? Estimula o cérebro a desencadear o quê? Mecanismos poupadores de energia, que inclui a diminuição do tônus, da função até da tireoide, diminuindo o quê? O gasto de energia. O que esse estudo científico quer dizer, então? Quando diminui esse hormônio leptina, sinaliza para o cérebro capta a quantidade de leptina no sangue que chega nele. Fala, opa, baixa leptina quer dizer que está faltando energia no corpo. O cérebro ativa os centros de fome, de apetite, ó, eles ficam bombando, e ele faz a tireoide reduzir a função, retardando o nosso gás de energia, lentificando o nosso metabolismo, desacelerando o metabolismo. Isso tudo via leptina, beleza? Só que a gente viu que o ômega 3, ele mantém os níveis de leptina aumentados mesmo durante o emagrecimento. Pegou a visão? Então isso é muito importante. Ok, então. Pessoal, para a gente ir para os top alimentos e top suplementos que tem ômega 3, qual a dose, quem que não pode usar, vamos ver isso tudo agora. Mas por que eu te explico tantas estratégias, técnicas e ferramentas para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido? Porque quem te falar que emagrecer é só comer menos ou é só exercitar mais e que depende da sua força de vontade, essa pessoa ela está muito defasada do ponto de vista científico. Ela pode estar bem intencionada, mas ela está desatualizada do ponto de vista científico. Por quê? A própria Organização Mundial da Saúde reconhece, nessa publicação de 2022, que o sobrepeso e a obesidade são considerados uma doença multifatorial de múltiplos fatores, que não é só comer menos, exercitar mais ou força de vontade, e que é complexo, tá? A ponto de que o sobrepeso e a obesidade estão em quarto lugar como fator de risco direto para a morte. Só que, se a gente pegar de maneira indireta, o sobrepeso e a obesidade passam a ser o principal fator de risco de morte. Por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade causam 1, 2, 3, 4, 5 das 10 principais causas de morte. Sobrepeso e obesidade faz a pessoa infartar? Sim. Faz a pessoa ter AVC, que é o stroke? Sim. Faz a pessoa ter demências, inclusive Alzheimer? Sim. Faz ter diabetes? Sim. Faz ter doenças renais? Sim. E essas são as 10 principais causas de morte levantadas pela Organização Mundial da Saúde em 2024. Dados de 2021 para cá, por isso que Covid entra. Então, das 10 principais causas de morte, 5 são causadas em maior ou menor grau pelo sobrepeso e pela obesidade, tá? Por isso que eu sou tão preocupado em ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Para não acontecer igual aconteceu com a minha mãe, de parar no departamento de emergência, na UTI, porque fez AVC, por conta do excesso de peso, que ficou... Primeiro ela ficou com sobrepeso, ficou gorda, depois ela ficou obesa, tá? Lembrando, ter uma gordurinha, ter um pneuzinho, isso aí não é problema. O problema é quando você, minha amiga, você, meu amigo, está com um IMC, um índice de massa corporal, acima de 24,9 e com uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros, vocês, mulheres, minhas amigas, ou acima de 95 centímetros, vocês, homens, meus amigos, beleza? IMC acima de 24,9 e circunferência abdominal da barriga acima de 88 centímetros em mulheres ou acima de 94 centímetros em homens, é excesso de peso por acúmulo de gordura, tá? Significa que você, minha amiga, você, meu amigo, já está ficando com acúmulo de gordura perigoso. Se você continuar vivendo da mesma forma, é certeza que você vai ficar obesa ou obeso. É só continuar vivendo. Isso é cientificamente comprovado, tá? Nós não vamos deixar isso acontecer. Então vamos lá. Agora, para quem que é indicado o ômega 3 no emagrecimento?
para todo mundo, estou falando de pessoas adultas, tá? Porque criança pode mudar um pouquinho. Para todo mundo que quer emagrecer. Mas o ômega 3, ele é contraindicado, ele não é indicado para algumas pessoas ou todo mundo pode usar. Tem pessoas que não devem usar o ômega 3 sem acompanhamento profissional. Eu vou te mostrar quem agora. Pessoas que têm alguns problemas de saúde, algumas condições de saúde ou fazem alguns tratamentos. Olha só. Por exemplo, pessoas que usam anticoagulante, elas não devem usar o ômega 3 sem acompanhamento profissional. Por quê? Porque segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, mostrou que altas doses, lembra do EPA, que é um dos tipos do ômega 3, a gente quer o EPA e o DHA. O que acontece? Aumentam o tempo de sangramento, tá? Por mais que isso não tenha sido associado a taxas de sangramento clínico aumentadas, isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. E outra coisa, o ômega 3, além de aumentar o tempo de sangramento, que é um parâmetro clínico que a gente usa, tá? Tanto no departamento de emergência quanto na UTI, o ômega 3 suprime fator de ativação plaquetária, que é uma outra função de coagulação do sangue, que se tiver suprimido, diminuído, pode desencadear hemorragia, tá? Só que, clinicamente, esses sangramentos não foram vistos. O que eu estou querendo te dizer? Uma coisa é a pessoa que usa anticoagulante. O anticoagulante por si só pode fazer com que ela tenha sangramento. Mas ela está fazendo acompanhamento com o profissional de saúde de confiança dela. E outra coisa é a pessoa que usa o ômega 3 sozinho e não toma anticoagulante. Mas quando a pessoa usa o anticoagulante, que aumenta o risco de sangramento, e o ômega 3, que também aumenta o risco de sangramento, quando está junto, isso pode dar problema. Costuma dar problema? Não costuma. Mas na bula dos ômegas 3, grande parte deles, principalmente os produzidos em países de primeiro mundo, fala assim: o ômega 3 não gera sangramentos, hemorragias clínicas, mas mantém o acompanhamento da coagulação do seu sangue periodicamente, fazendo exame. Pegou? Então, há pessoas que tomam anticoagulante porque já infartou, porque, por exemplo, já teve um AVC ou já teve trombose. Toma, por exemplo, alguns nomes, tá? Caso você use Xarelto, Clexane, vou te falar nomes aleatórios, são todos anticoagulantes. Varfarina, Marevan, Coumadin. O que acontece? Pessoas que tomam anticoagulantes, não tem como eu te falar, baseado em evidências científicas, que dá para você usar o ômega 3 sem estar acompanhado pelo seu profissional de saúde de confiança. Por quê? Porque Deus livre e guarde. Você cai, tropeça e cai sem querer, ou tem um acidente, uma batidinha leve de carro, bate a cabeça no vidro, faz uma hemorragia, porque estava usando o anticoagulante mais o ômega 3. E os dois aumentam o risco de sangramento. Pegou a visão? Já vimos isso acontecer. Então, só use o ômega 3 se você estiver tomando anticoagulante com o acompanhamento do seu profissional de saúde de confiança, tá bom? Vamos lá. Pessoas que têm, por exemplo, um tipo de arritmia que chama fibrilação atrial. Olha só. Pessoas que têm, por exemplo, fibrilação atrial, quando há suplementação do EPA ou do DHA, ou os dois juntos, que são os dois principais ômega 3 que a gente quer, inclusive para ajudar a emagrecer, inclusive para prevenir infarto, se forem doses altas, por exemplo, 3 a 4 gramas por dia, está associado a um aumento modesto, ou seja, um pequeno aumento, mas ele existe, na incidência de fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca. Então, por exemplo, se você já tem arritmia cardíaca e não sabe o tipo, não tem certeza se não é uma fibrilação atrial, ou se você está tratando a arritmia cardíaca, só use o ômega 3 de maneira acompanhada com o seu profissional de saúde de confiança, certo? Não vai assistir esse vídeo e sair tomando. Por quê? Porque, inclusive, se você... Ou qualquer vídeo da internet. Porque se você tomar doses mais altas, isso pode fazer você ter uma crise de arritmia cardíaca. Pegou a visão? Te mostrei as evidências científicas, tá? Então, dá para usar o ômega 3 usando o anticoagulante? Dá, se for acompanhado por profissional de saúde, mantendo o controle, tá?
Dá para usar o ômega 3 se você tiver uma arritmia cardíaca, tipo uma fibrilação atrial? Dá, desde que seja acompanhado com o seu profissional de saúde de confiança, tá? Nesse caso em especial, colega médico. E aí tem mais uma coisa, Pessoas que têm batimento cardíaco desacelerado, que é uma arritmia cardíaca para menos, chamada bradiarritmia, tá? Pessoa que tem um coração mais lento ou toma medicamento para o coração ficar mais lento. Dá uma olhada. Essas pessoas, elas não devem usar o ômega 3 sem acompanhamento do profissional de saúde de confiança delas. Por quê? Porque o óleo de peixe, ou seja, o ômega 3, parece reduzir a frequência cardíaca, tá? Tanto o EPA quanto o DHA podem reduzir a frequência cardíaca em humanos, tá? Porque estimulam, aumentam o tônus, a função do nervo vago, que é um nervo que, entre outras coisas, desacelera o coração, tá bom? Então, ufa! Posso ficar com meu coração descansado, que você já entendeu que não é todo mundo que pode usar o ômega 3 sem acompanhamento profissional. Você viu por quê? É uma questão de segurança, tá? Agora, se você não tem nenhum desses problemas que a gente conversou, você pode usar o ômega 3 tranquilo. Agora a gente vai ver a dose, tá? E vai ver se dá para conseguir via alimentos ou suplementos. Dá uma olhada. Antes disso, deixa eu te falar um negócio aqui, nunca que eu posso esquecer disso. Tem duas pessoinhas especiais, a base da família, que são a mãe de família que está grávida ou que está amamentando. E a gente tem que cuidar delas também. Por quê? Porque elas engordam. Se é seu caso, minha amiga, nós temos que te ajudar a emagrecer, tá bom? Então, a pessoa que está grávida ou que está amamentando, ela pode usar o ômega 3? E a resposta é sim. Olha só. A base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, trouxe que os suplementos de óleo de peixe, ou seja, de ômega 3, não tiveram efeitos nocivos, tá? Essa suplementação do ômega 3 durante a gravidez. Lembra que o ômega 3 ele pode aumentar a chance de sangramento, mas isso é mais importante quem usa anticoagulante? Pois é. Existe um quadro que é a diátese hemorrágica pós-parto. A pessoa sangrar muito pós-parto. Só que olha o que a base de evidências científicas up-to-date fala da pessoa usar o ômega 3 e ter essa hemorragia pós-parto. Fala que a diátese hemorrágica é a complicação potencial mais séria de altas doses do ômega 3, mas o sangramento excessivo após o parto não foi observado. Então, o que acontece? Para você que está grávida usar o ômega 3, você até pode, mas por desencargo de consciência, converse com o seu médico de família, converse com o seu obstetra e combine com ele para você usar o ômega 3. Pergunta para ele, olha, na sua experiência clínica, você vê aumento de hemorragia pós-parto usando o ômega 3? Na minha experiência clínica como médico de família, não observo isso, tá? Mas converse com o seu médico, que pode usar, pode, não é uma contraindicação absoluta estar grávida, mas por segurança, converse com o seu médico de confiança, sua médica de confiança. E para quem está amamentando? Olha só. A base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, traz que o consumo de quê? Fish oil, óleo de peixe, ômega 3, em mães que amamentam, foi sugerido como benéfico e que o ômega 3 é importante para o desenvolvimento do cérebro. De quem? Do neném que acabou de nascer e está mamando, tá? Então, para quem está amamentando, pode utilizar tranquilo. Só que, eu preciso te falar uma coisa. A gente vai ver que um dos problemas do ômega 3, o ômega 3, os dois tipos de ômega 3 que funcionam para reduzir a gordura da barriga, ajudando a gente a emagrecer, ajudar a destravar nosso metabolismo do modo de engorda para o modo de emagrecimento, e inclusive reduzir a chance da gente ter infarto, os dois principais tipos que ajudam nisso são o DHA e o EPA. Beleza. Só que eles vêm de algas, frutos do mar e peixe. E está havendo um nível aumentado de contaminação por mercúrio nas algas, nos frutos do mar e nos peixes, que é da onde retira o ômega 3. Ele fica preso na proteína da alga, dos frutos do mar e dos peixes.
E mercúrio, ele é, dentre outras coisas, neurotóxico. Ele é tóxico para o cérebro. Então, quem está grávida e quem está amamentando, pode usar o ômega 3, mas tem que tomar cuidado com intoxicação de mercúrio. Eu vou te mostrar como é que a gente consegue minimizar esse risco, tá? Antes disso, antes de eu te mostrar a questão dos alimentos e suplementos de ômega 3, preciso te falar uma coisa. Antes de usar qualquer coisa, de investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro, você precisa saber quem pode usar, quem não pode usar e o que tem de efeito colateral, porque senão você compra e gasta seu tempo, sua energia, seu dinheiro e desperdiça isso à toa. Nada de desperdício. Então, quais que são os efeitos colaterais de ômega 3? Vou te mostrar isso aqui. Para você não assustar com nada, se você começar a usar, tá? A base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, mostrou o seguinte. Os efeitos colaterais mais comuns do consumo de ômega 3 foram distúrbios gastrointestinais, ou seja, problemas no estômago e intestino. Por exemplo, náusea e enjoo. 4% dos indivíduos que estavam usando doses baixas tinham enjoo. Quando aumenta as doses para 4 gramas ou mais de ômega 3, e essa não é a dose que precisa ser usada, esse enjoo vai para 20% dos casos, tá? Então, isso aqui é importante. Se usar ômega 3 do jeito errado, a pessoa vai ficar o dia inteiro com o estômago enjoado, tá? Pode vomitar, inclusive. Perdão. E aí, pessoal, seguinte. Além disso, o ômega 3, dependendo do jeito que usa, pode dar um gosto de peixe após arroto. A pessoa fica rotando o gosto de peixe o dia inteiro. Se você usar doses altas, e eu vou te explicar uma técnica para diminuir isso aqui, tá? Tem como. Aí, dá uma olhada numa coisa. Qual a dose de ômega 3? Agora a gente vai entrar no que interessa. No que interessa para a prática. Primeiro, você precisa ter aquela base que a gente conversou, os benefícios do ômega 3, cientificamente falando, para emagrecer, para diminuir o infarto, beleza? Quais os mecanismos do ômega 3, para ninguém ficar conversando fiado na sua vida aí na internet, e você ficar confuso. Aqui a gente prova tudo que a gente fala e faz. Quem que não pode usar ômega 3? O que pode dar de efeito colateral? Que geralmente reduzindo a dose diminui os efeitos colaterais de enjoo, desse gosto de peixe na boca que fica, a pessoa fica rotando peixe quando usa ômega 3 de maneira errada, em altas doses que não precisa. E vou te explicar uma técnica para diminuir isso também, além de reduzir a dose. Mas, primeira coisa, sempre que possível, pessoal, a gente vai começar usando alimentos. E só quando precisar a gente entra com suplementos, tá? Então, para saber se a gente consegue a quantidade de ômega 3 para emagrecer com alimentos ou com suplementos, a gente precisa saber a dose que os estudos científicos usaram e que teve redução de gordura nas pessoas, que ajudou a emagrecer, tá? Principalmente a gordura da barriga. Então, lembra, perder peso não significa emagrecer, tá? Emagrecer é perder gordura, principalmente, tá? Então vamos lá. Tem gente que está perdendo peso e está perdendo só água e músculo. Ai, ai, ai. Se fizer do jeito errado, vai embora a água e o músculo. Aí só fica gordura. Vamos lá. Estamos acabando, tá? O estudo científico publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging mostrou que as doses que eles usaram de ômega 3, que ajudou a reduzir a gordura da barriga, foram de 2 a 6 gramas de ômega 3, variando um período de 3 a 24 semanas, tá? Foi uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, o mais alto nível de evidência científica, tá? Um conjunto de estudos científicos. Então, 2 a 6 gramas de ômega 3 por dia. Não precisa ser essa dose, já estou te avisando. Durante 3 a 24 semanas, porque o estudo científico não pode durar para sempre, porque ele é muito caro de ser feito, tá? Agora, esse outro estudo científico, que também é uma revisão sistemática, publicado no European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, em 2021, usou doses de ômega 3 de 800 miligramas até 6 gramas por dia, tá? Para você ter uma ideia, 1000 miligramas é 1 grama. Ele usou 800 miligramas, ou seja, 0,8 grama, até 6 gramas por dia, beleza? Então, varia muito. Só que, dá uma olhada. Olha só a dose segura, segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024. Ela traz que o FDA, Food and Drug Administration, que é a Anvisa dos Estados Unidos,
recomenda que a população geral não exceda, não usa uma dose maior do que 3 gramas do ácido eicosapentenoico, daquele EPA, e do docosahexaenoico, do DHA. Os dois tipos de ômega 3 principais que a gente quer. Então, o FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, fala para a população geral não usar mais do que 3 gramas por dia de EPA e DHA combinados, juntos, tá? E aí, pessoal, o seguinte, dá uma olhada. Lembrando, doses mais altas a gente pode utilizar desde que tenha orientação de um clínico, tá? De um médico. Por quê? Porque a gente usa para tratar alguns problemas de saúde, ômega 3 em altas doses. Por exemplo, quem tem o triglicérides muito aumentado que não resolve com nada, tá? Mas isso é exceção. Então vamos lá. Dá uma olhada para a gente saber a dose que a gente vai usar de ômega 3, tanto via alimento quanto suplemento. Esse estudo científico publicado no periódico Frontiers em 2022, que também é uma meta-análise, ou seja, de ensaios clínicos randomizados, mais alto nível de evidência científica, mostrou que a dose de suplementação do ômega 3 entre 0,8 gramas e 1,2 gramas tem superioridade mais do que outras doses para reduzir os riscos cardiovasculares. O que isso quer dizer, então, na prática? Para emagrecer, você viu comigo que os estudos eles pegam desde 800 miligramas, ou seja, 0,8 gramas de ômega 3, até 6 gramas, 6.000 miligramas de ômega 3. Varia muito a quantidade. E essas doses variadas mostrou redução da gordura visceral, abdominal, da gordura perigosa, que trava o nosso metabolismo no modo de engorda. Então, para emagrecer, a dose foi de 800 miligramas, 0,8 grama, até 6.000 miligramas, 6 gramas de ômega 3. Então, qual dose que a gente vai usar? Vamos pegar um benefício adicional, que é a de ômega 3 diminuir a chance da gente ter infarto, AVC, trombose. Qual dose diminuiu isso? De 0,8 gramas a 1,2 gramas, ou seja, 800 miligramas a 1.200 miligramas de ômega 3. Então, é uma faixa muito menor. E a gente viu, a Anvisa dos Estados Unidos fala assim, ó, mais do que 3 gramas daquele EPA e do DHA juntos, somados, não usa. Porque pode aumentar o risco de sangramento, de arritmia cardíaca, fibrilação atrial, de reduzir batimento cardíaco, a gente viu. Mas mais em pessoas que já tiveram esses problemas e estão tratando isso, tá? Ok. Então a dose que a gente vai usar é de 0,8 a 1,2 gramas de ômega 3 por dia, de EPA somado com DHA. Ou seja, 800 miligramas mais ou até 1.200 miligramas do EPA e do DHA somados. EPA é um dos tipos de ômega 3, DHA é o outro tipo. Os dois principais que a gente quer. Vamos ver nos alimentos, se a gente consegue bater isso. Dá uma olhada nisso aqui. Os alimentos que mais têm EPA e DHA, segundo essa publicação do National Institutes of Health de 2023, são, por exemplo, o salmão, tá? O salmão, numa porção de 3 ounces, ou seja, 3 onças traduzindo, que dá 85 gramas, ele vai ter 1,24 gramas de DHA e 0,59 de EPA, de ômega 3. Somando tudo, isso aqui vai dar 1,2 mais 0,6, vai dar 1,8. Quer dizer o seguinte, em 85 gramas, vamos arredondar, 100 gramas de salmão cozido, a gente vai ter por volta de 1,6 gramas de ômega 3, DHA e EPA, que é o que a gente quer, esses dois aqui, ó, tá? Quanto que a gente precisa por dia? 0,8 a 1,2. Então bate. Aqui somado dá 1,6. Isso significa o seguinte, que se a pessoa gourmet, chique, conseguir comer uma porção de 85 a 100 gramas de salmão cozido todo dia, ela vai conseguir bater a dose de ômega 3, que é de 800 a 1.200 miligramas. Com 85 a 100 gramas de salmão cozido ou grelhado, ela bate 1,6 gramas de ômega 3. Ela bate 1.600 unidades. Então, bateu mais de 1.200, tá ok. E está dentro da faixa segura. Tudo certo? Que é abaixo de 3 gramas por dia, de 3.000 miligramas por dia.
3 gramas ou 3.000 miligramas é a mesma coisa, tá? Conseguiu entender? Então dá para conseguir. A questão é a pessoa conseguir comer salmão todo dia. Tem outros peixes que têm ômega 3, você pode se perguntar, Sebastião, mas por exemplo, tilápia ou outro tipo de carne, com ovo, tem ômega 3? Vamos ver rapidinho. Olha só. Seguinte, se a gente pegar, por exemplo, outro tipo de peixe, o arenque cozido em 3 ounces, ou seja, 85 gramas, ele vai ter por volta aí de 1,8 gramas de ômega 3, 1.800 miligramas de ômega 3. Dá também para consumir o arenque, mas tem que ser todo dia. Sardinha, por exemplo, enlatada, tá? Essa aqui está em molho de tomate. 85 gramas de sardinha, que dá 3 ounces, tem aí por volta de 1,2 grama de ômega 3. Então dá também a dose, só que você tem que comer 85 gramas de sardinha enlatada todo dia, tá? E aí, dá uma olhada, atum enlatado, segundo essa publicação científica do governo dos Estados Unidos, tá? O atum enlatado, ele tem menos ômega 3 do que a sardinha, nessa publicação. Então, por exemplo, 85 gramas de atum enlatado, que dá 3 onças, 3 ounces, é uma unidade de medida, vai dar por volta aí de 0,2 gramas de ômega 3. Nessa publicação, o atum light não dá a dose que a gente precisa por dia, que é de 0,8 a 1,2 gramas de ômega 3, ou seja, 800 miligramas a 1.200 gramas de ômega 3, tá? Agora, olha a tilápia. Tilápia só tem o ômega 3 DHA, ó, não tem o EPA e só tem 0,11. A gente precisa no mínimo de 0,8. Então não dá para comer tilápia, tá? Bacalhau também é pouquinho, 0,14, tá? A gente precisa de 0,8. Então, 0,80 no caso, né? Aí, por exemplo, feijão. Nem tem os ômega 3 que a gente quer, o DHA e o EPA. Carne moída, por exemplo, de gado, também não tem, ó. Pão, mesmo integral, não tem o ômega 3, DHA e EPA. Ovo cozido tem o DHA, mas ele tem 0,03 gramas. A gente precisa de 0,80, 0,8. Então, não dá com ovo também. Mesmo se comer uma quantidade muito grande de ovo, tá? Frango também até tem o ômega 3, DHA e o EPA, mas muito pouca quantidade, dá 0,03. A gente precisa no mínimo de 0,8, tá? E leite, nesse caso for desnatado, nem tem ômega 3 e do tipo DHA e EPA. Só se ele for enriquecido com ômega 3, tá? Difícil de ter aqui no Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. Resumindo. Aonde que tem o ômega 3 que a gente precisa? Dos tipos EPA e DHA, principalmente em peixes de água fria. Os principais, falando aqui do Brasil, salmão, arenque, atum e sardinha. Vou te dar um exemplo. Esse atum aqui, ó, não sou patrocinado por nenhuma indústria de alimento, suplemento ou medicamento, por opção minha, tá? Esse atum aqui, ele é ralado e tá em óleo, tá bom? Ele tem de ômega 3, e isso aqui é importante. Você vai querer, olha só, ver aonde que está o ômega 3, mas você quer a quantidade de EPA e DHA. E você vai somar esses dois para dar pelo menos 800 miligramas a 1.200 miligramas. O EPA e o DHA somado. Então aqui, o EPA, olha só, 60 miligramas e o DHA 280. Então aqui, somando junto, olha a pegadinha. Deixa eu te explicar essa pegadinha aqui. Ômega 3, aqui está falando que tem 912 miligramas, tá? 912. Pode estar invertida a imagem, mas eu vou precisar então que você confie em mim. 912 miligramas. Mas pode pegar, vou mostrar a marca e você olha na internet a tabela nutricional, pra você ver que eu não estou mentindo, tá? Porque tudo que eu falar eu sou obrigado a te provar. Baseado em evidências científicas do padrão primeiro mundo, né? Nesse aqui, baseado em dados da própria fabricante. Ômega 3. Aqui tem 912 miligramas. Mas o que a gente quer não é ômega 3 por si só. A gente quer os tipos EPA e DHA. Porque são eles que fazem a gente emagrecer. De que forma? Eles diminuem a inflamação e eles aumentam aquele hormônio regulador metabólico e que dá saciedade, que é a leptina.
Então a gente quer o DHA e o EPA, esses dois tipos de ômega 3. Quando você vê o EPA e o DHA junto, eles vão dar aqui 340 miligramas. Só que o ômega 3 total aqui está como 912. Mas o EPA e o DHA, 340. A gente precisa no mínimo de 800 miligramas a 1.200 miligramas. Então você não vai pelo ômega 3 total. Você vai pelo EPA e DHA. Tanto nos alimentos quanto nos suplementos. Pegou a visão? Então, esse atum aqui, ele não é o light. Ele tem mais DHA e EPA. Esses dois tipos de ômega 3 que a gente quer. Do que a gente viu naquela tabela. O que você precisa fazer? Salmão, arenque. Geralmente eles são vendidos em natura mesmo. São vendidos crus, né? Agora, o atum e a sardinha, eles podem ser comprados enlatados. Tem um problema. Deixa eu te explicar isso aqui. Número 1. Há um nível de intoxicação por mercúrio, que eu comentei, e esse mercúrio ele fica preso nas proteínas dos peixes, dos frutos do mar. Ele não fica preso nas gorduras. Então quer dizer que os peixes que têm ômega 3, eles têm mais contaminação por mercúrio do que o suplemento de ômega 3 que não tem a proteína. Ele só tem a gordura. Porque o mercúrio, ele prende na proteína, na carne do peixe, e não na gordura. Pegou a visão? Esse é um primeiro ponto. E quando a gente come a carne e a gordura do peixe junto, né? Para pegar o ômega 3. Ok. Um segundo ponto. Alimentos enlatados. Por dentro da lata existe uma resina plástica. Essa resina plástica, dependendo do conteúdo que tiver aqui dentro, se for mais ácido, por exemplo, ela começa a liberar plástico para a comida. O problema desse plástico é que ele é um desregulador hormonal. O nome técnico é disruptor endócrino. Ele desregula nossos hormônios e desregula o nosso metabolismo, fazendo inclusive a gente engordar. Isso é chamado disruptor endócrino obesogênico. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem vídeo completo no nosso canal. É só você pesquisar lá por como retirar agrotóxicos dos alimentos, é um dos tipos de disruptor endócrino, e como retirar disruptores endócrinos de plásticos, tá? Procura lá que você vai ver esses vídeos, tá bom? Às vezes o título tá um pouquinho diferente, porque é muito vídeo, às vezes eu não lembro certinho o nome dos vídeos, tá? Desses dois. Mas tem lá. Então, essa resina plástica por dentro da lata pode liberar esse plástico. O componente principal é o BPA, o bisfenol A, e esse trem é danado para desregular os nossos hormônios, o nosso metabolismo, fazendo a gente engordar. Isso é cientificamente comprovado. Vai lá nesse vídeo que eu te mostro como você evitar esse tipo de coisa. Garrafa plástica, garrafão plástico, caixa d'água. Como é que você pode fazer para corrigir esse problema? Porque tudo que é plástico libera esse BPA. Quando é aquecido ou quando tem alguma coisa mais ácida nele. Tipo o que está aqui dentro conservando o peixe. Mesmo sendo óleo, tá? Então, não é uma boa sacada comer o enlatado, não. Principalmente se for para dar para criança, tá? Por conta desses desreguladores hormonais. Para a gente finalizar, e eu vou te falar o suplemento, olha só. Essa aqui é uma publicação da American Heart Association, Associação Americana do Coração, de 2024, falando que eles recomendam comer 2 porções de peixe, esses peixes gordurosos, atum, arenque, sardinha, salmão, por semana. 2 porções. 2 porções de 85 gramas por semana, tá? Que vai dar aí 170 gramas, tá? Cada porção é de 3 ounces, 3 onças, ou seja, de 85 gramas cozido, tá bom? Porque eles são peixes ricos em ômega 3, igual a gente falou, o salmão, a sardinha, o atum, o arenque, tá? Mas essa publicação alerta que alguns tipos de peixes contêm altos níveis de mercúrio ou outros contaminantes ambientais, tá? E que daí, o que acontece? Nos Estados Unidos, os peixes vendidos lá, eles afirmam, a Associação Americana do Coração, que os benefícios superam muito o risco, tá? Quando a quantidade de peixe ingerida está dentro do que é recomendado pelo FDA, ou seja, pela Anvisa dos Estados Unidos, que é 2 porções de peixe, porção de 85 gramas, você vai comer 2 por semana, que isso aí é recomendado, até para reduzir o quê? Risco de infarto, mas também a gente viu que ajuda a emagrecer, tá? Com relação aos contaminantes que a gente estava conversando, as cápsulas de óleo de peixe,
disponíveis comercialmente, segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, não contém mercúrio em quantidade apreciável, ou seja, considerável, tá? Por quê? Porque o mercúrio está fortemente ligado às proteínas do peixe, em vez de estar presente na fração lipídica, ou seja, na gordura, tá bom? Então, seguinte, o que isso quer dizer? Principalmente para quem estiver grávida e amamentando, dá para você conseguir a quantidade de ômega 3 dos tipos EPA e DHA que a gente precisa, 800 mg a 1.200 mg por dia, comendo atum ou sardinha 2 vezes por semana. 2 vezes por semana a gente consegue metade dessa dose, tá? Precisa comer 4 vezes por semana. Uma porção de 85 gramas de atum ou de sardinha. Então, o problema é que o peixe ele pode vir contaminado com mercúrio. Isso está sendo um problema grande a nível mundial. E a lata libera o plástico, o bisfenol A, que é um disruptor endócrino engordativo. Ou seja, um desregulador hormonal e metabólico engordativo. Tá? Nome técnico, disruptor endócrino obesogênico. Então, fica complicado, pessoal. Para conseguir a quantidade de ômega 3 que precisa comendo peixe enlatado, precisaria comer por volta de 400 gramas por semana. Fica complicado por conta do mercúrio e por conta da contaminação da lata, do plástico interno que vai liberando para o peixe. Dá. Estou falando que não pode comer? Não estou dizendo isso. Mas e se for o salmão, ou o arenque, ou até o atum, a sardinha in natura, cru? Beleza. Você não tem o problema da lata liberar o desregulador hormonal engordativo, que é o bisfenol A, mas você tem um problema da contaminação de mercúrio, beleza? Ah, vai morrer por causa disso, vai ter um câncer, vai ter demência. Os estudos científicos e as organizações de saúde, elas estão preocupadas com o nível de mercúrio, tá? Esse nível de contaminação. Então, tem que tomar cuidado. Aí que entra o suplemento. Suplemento de ômega 3, ele não tem a contaminação do mercúrio e ele não tem o plástico liberado das latas, se você for comprar o atum ou a sardinha enlatada, tá? Que esse plástico é o bisfenol A, esse desregulador hormonal engordativo. Então, o suplemento passa a ser uma estratégia interessante. Lembrando que eu não sou patrocinado pela indústria de alimentos, pela indústria de medicamentos, nem pela indústria de suplementos, por opção minha, beleza? Então, estou te mostrando aqui risco-benefício, custo-efetividade para você decidir o que vale a pena para você. Dá para consumir o ômega 3 que a gente precisa, 800 mg a 1.200 mg, com peixes, principalmente salmão, atum e sardinha? Dá. Se consumir por volta de 400 gramas desse peixe cozido. Beleza? Por semana, tá? Por semana. Mas você pode usar a suplementação. A suplementação ela vai ser de 800 mg até 1.200 mg uma vez ao dia. Essa suplementação, geralmente, aí a pegadinha. Eu estou aqui com polivitamínico, não sou patrocinado, é só um exemplo. Ele é polivitamínico, polimineral e tem ômega 3 junto. Dá uma olhada aqui. Aqui fala o seguinte, ó. Ômega 3. Aqui vem o EPA do ômega 3. Peraí. Aqui vem o EPA do ômega 3 e o DHA. Somando os dois, o EPA e o DHA, esses dois tipos de ômega 3, dá 200 miligramas. 200 miligramas se tomar 2 cápsulas. 2 cápsulas. 2 cápsulas, tá? O que isso quer dizer? 200 miligramas é o suficiente para ajudar a gente a emagrecer? Pelo que a gente viu, e ajudar a diminuir o risco de ter infarto, AVC, trombose? Pelo que a gente viu, são 800 miligramas a 1.200 miligramas. Então isso aqui é muito pouco. Compensa comprar um suplemento de ômega 3 isolado e não que venha com polivitamínico e polimineral, tá? Por quê? Porque você vai ter que tomar 2 cápsulas e vai ter ingerido 200 miligramas e precisa no mínimo de 800. Os suplementos dedicados de ômega 3, isolados de ômega 3, eles têm ômega 3 geralmente de 800, 1.000, 2.000 miligramas. Compro de 1.000 miligramas, por exemplo,
E geralmente a pegadinha, você vai olhar atrás dele e ele vai te pedir para tomar 2 cápsulas para dar essas 1000 miligramas. Via de regra, dá uma olhadinha lá, tá? Aí tem algumas coisas que são perguntadas. Por exemplo, para eu saber se o ômega 3 é bom, eu coloco ele no congelador, se ele congelar ele é ruim. Isso não quer dizer, pessoal, a gente não tem estudo científico nenhum validando esse método. O que acontece é o seguinte, óleo de peixe, da onde vem o ômega 3, tem o ômega 3 DHA, o ômega 3 EPA, que são os dois que a gente quer, e tem mais gorduras do peixe. Quanto menos ômega 3 tem e mais outras gorduras do peixe tem, mais fácil é de congelar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você compra um ômega 3 que tem muito desse tipo, EPA e DHA, mesmo que tenha outras impurezas, ele às vezes não congela e você acha que está bem. Então esse é o primeiro ponto. O teste do congelador não garante que aquele ômega 3 é bom. Como é que você vai saber então que o ômega 3 é bom? Você pode estar se perguntando. Sebastião, como que eu vou saber? Selos de certificação de qualidade, tá? Então o primeiro ponto para você escolher um suplemento de ômega 3 é você somar a quantidade do EPA e do DHA. Não vai no ômega 3 total, porque às vezes o ômega 3 total é um valor grandão, mas o que a gente quer para ajudar a emagrecer é o EPA e o DHA, esses dois tipos de ômega 3 específicos. Soma lá, DHA e EPA, tem que dar no mínimo 800 mg a 1.200 mg por dia. E às vezes você vai ter que tomar 2 cápsulas de suplemento para dar essa quantidade. E aí você vai olhar certificações de qualidade. Por exemplo, ISO 9000, tem algumas certificações de qualidade de ômega 3 internacionais, tá? E uma terceira dica, além de você somar o EPA com DHA e dar no mínimo 800 mg até 1.200 mg. Segundo, procurar certificado de qualidade e não ficar congelando o ômega 3. Para ver qualidade, congelar o ômega 3 não quer dizer nada, cientificamente falando. A terceira dica é a seguinte, você tomar o ômega 3 depois de refeição. Por quê? Primeiro, para ele ser mais bem absorvido junto com a refeição. E segundo, porque diminui o gosto de peixe que você pode ter na boca, tá? De ficar rotando peixe, se tomar ele com o estômago vazio. O que você pode fazer também para diminuir o gosto de peixe, a técnica que eu ia te falar, é congelar o óleo de peixe para quando você tomá-lo, demorar mais para ele ser absorvido e diminuir o gosto de peixe. Aí sim vale a pena congelar a cápsula do suplemento de ômega 3. Pegou a visão? Mas não para você ver se é ômega 3 de verdade ou falsificado. Vou te dar uma quarta dica. Se você puder, compre suplemento de ômega 3, se for da sua vontade de suplementar. Ômega 3 que venha junto com vitamina E. Vitamina E é um antioxidante que pode ajudar a não oxidar tão rápido a gordura que está ali dentro da cápsula do ômega 3. Para quê? Para que você tenha mais efeito do ômega 3 por mais tempo. E guarda em local, o ômega 3, em local que não seja quente ou não bata sol, porque senão ele fica oxidado. O ômega 3 ele fica rançoso, tá bom? Lembrando que dá para conseguir o ômega 3 com peixe também. Volta um pouquinho no vídeo, mas a quantidade de peixe para ter 800 mg a 1.200 mg por dia de ômega 3 vai equivaler a consumir na semana por volta de 400 mg de peixe cozido, sendo salmão, arenque, atum ou sardinha, que são os mais ricos em ômega 3 que tem mais facilidade aqui no Brasil, embora seja caro, né? Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ufa! Desencargo de consciência, tá? Eu sei que é muita coisa, mas a minha missão é fazer os vídeos mais completos da internet quando o assunto for emagrecimento. Te mostrando os embasamentos científicos e não falando de boca só, e te mostrando que realmente funciona, emagrecimento funcional, para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Se tiver dúvida, manda aí, pessoal. Ó, Helena mandou, como que toma o ômega 3? Cheguei agora. Helena, o seguinte, se for via alimento, os mais ricos em ômega 3 são peixes, salmão, sardinha, atum e arenque. Você pode comprar eles in natura e grelhar, cozinhar, por volta de 400 gramas de peixe cozido por semana,
você vai conseguir a dose de ômega 3 que precisa, de DHA e EPA junto, 800mg a 1.200mg, tá? Comendo peixe. Só que tem que ser 400 gramas no mínimo cozido por semana. Se não der, vale a pena o suplemento. Suplemento de ômega 3, geralmente o ômega 3 são 1.000mg de EPA e DHA juntos, esses dois tipos de ômega 3 que é o que a gente quer, somados em 2 cápsulas. Então tem que tomar 2 cápsulas. O ideal é tomar após refeição. Então, depois do café da manhã, por exemplo, tá? Se ainda fica sentindo muito gosto de peixe na boca, congela a cápsula que diminui o gosto de peixe, tá bom? E aí, quanto tempo que toma? Pode tomar de uso contínuo, quem não tem aquelas contraindicações relativas, que não devem usar o ômega 3 sem acompanhamento profissional, tá? Via de regra, pode usar continuamente, tá bom? E deixa eu ver se tem mais perguntas. Tananã, tananã. Ó, a Aline mandou. Estou fazendo jejum de 24 horas consumindo 800 calorias por dia. Aline, toma cuidado. Se você estiver tendo fome, isso vai arrebentar seu metabolismo, tá? Fome. Se você está sentindo realmente fome física, aquela fraqueza, está querendo comer e está segurando, isso não é bom. O que vai acontecer? A fome ela acontece por uma diminuição desse hormônio que a gente citou, leptina. E quando a leptina diminui, ela comunica para o cérebro que tem pouca energia no corpo. O cérebro faz o quê? Reduz a função da tireoide e baixa o metabolismo. Isso significa que você vai fazer o jejum, vai comer pouco e não vai conseguir emagrecer. Se você estiver perdendo peso de balança, provavelmente você está perdendo água e músculo, mas a gordura o corpo segura. Então o segredo para fazer jejum é não sentir fome. Se estiver sentindo fome, você precisa comer, tá? Por isso que para fazer jejum tem que ser gradual. Se você quiser saber sobre jejum, tem vídeo específico sobre isso. Tipos de jejum intermitente para emagrecer mais rápido. A gente fala de jejum diário, o clássico, jejum intermitente diário, jejum alternado, modificado, jejum 5-2, jejum TRE, são vários, jejum noturno. Vai lá no vídeo, no nosso canal do YouTube, @emagrecer mais rápido oficial. Tipos de jejum para emagrecer mais rápido, tá? Vídeo completo, mais de 1 hora te explicando tudo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Show? Tranquilo, pessoal? Então, a nossa live tem o compromisso de ter pelo menos 1 hora, senão eu não consigo falar tudo que precisa para te ajudar, você e sua família, a emagrecer mais rápido. Eu vou ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, no YouTube, tudo @emagrecer mais rápido oficial, tá bom? Todo dia tem dicas rápidas que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. E toda semana tem aulas completas sobre os principais temas de emagrecimento funcional para te ajudar, você e sua família, também a emagrecer mais rápido. Forte abraço para você e para sua família. Eu vou ficando por aqui. Com Deus e até a nossa próxima live.